verso 1 já começa dizendo bem claramente: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sabe, às vezes me irrita, me dá vontade de arrancar os cabelos, a barba, e os cabelos e a barba dos outros. Quando eu vejo gente, Deus é amor, Ele não pega pesado comigo, aí você fala, tá, beleza, glória a Deus, vai nessa. Pega a tua Bíblia, vamos ver o que ela fala a respeito disso, daquilo. Você é muito religioso. Tu ama o Deus de amor, mas o Deus que é o verbo, você não ama como você ama o Deus de amor. E não tem diferença entre um e outro. O amor é o verbo é o amor, é Deus, Jesus é Deus, é a palavra, Jesus é o verbo, Jesus é o amor, amém? Você não tem como amá-lo e depois desamá-lo só porque ele se manifestou de uma forma diferente. E olha que coisa linda, não, eu amo a Deus sim, do meu jeito. Cara, Jesus tem o jeito dele, amém? E ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, eu quero nessa noite, queridos, no mínimo te encorajar a dar valor para o que a palavra diz. Para o que a palavra diz sobre a palavra. Porque não tem como eu me relacionar com um Deus completo, só querendo partes dele. Eu quero tudo dele. Eu quero tudo dele porque ele se entregou inteiro por mim. Ele não entregou 10% para me ter, ele se entregou inteiro, completamente. Ele rasgou os céus, ele me deu um lugar sentado com ele nas regiões celestiais. Eu tenho que me entregar inteiro para ele, eu tenho que crer que ele é bom em todo o tempo, e o que ele diz tem que ser valorizado no nosso meio, amém? Você precisa ver que nesses 14 versos que a gente leu aqui, João fala muito sobre ele. Ele é o verbo, ele é a vida, ele é a luz. A luz veio, ilumina todos, veio para os seus não conheceram. Mas aos que o receberam, ele deu poder de serem feitos filhos de Deus. E aí, no verso 14, João volta para o verbo, e o verbo se fez carne, e habitou no nosso meio, e nós vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Então aquele que é a vida, que é a luz, que ilumina a todos, ele é o verbo, e nós precisamos dar valor para ele. Você crê que a palavra de Deus é poderosa? A palavra que sai da boca de Deus é poderosa? Amém? Eu estou dentro de uma igreja, né? Então é bom ser no mínimo, pelo menos, acompanhar a voz da multidão e dizer que sim. Perceba o poder da palavra que sai da boca de Deus. Lá em Gênesis, Deus disse, haja luz. Houve luz. E é dessa luz aqui que está falando. Porque você vai perceber que o sol foi criado lá na frente. É essa luz que é a vida. E Deus disse, haja isso, e houve. Haja separação entre luz e trevas, houve. Haja separação entre terra e água, houve. Disse a terra, produza seus seres vivos, produziu. Diz a água, produza os seus seres. Diz o céu, produzam os seus luminares para servir disso, daquilo. E houve. Tudo que ele disse, houve. Você concorda comigo que tudo que ele ordenou que fosse feito naquele dia continua funcionando igualzinho até hoje? Nunca teve nenhum problema para a criação continuar simplesmente andando no fluxo que um dia foi ativado. Bastou de eu dizer, haja, faça isso, e foi feito, e continua sendo feito. E por mais que você detone a face da terra, a terra está continuando produzindo, o mar, os luminares estão ali, o sol, a lua, está tudo do jeito que Deus criou, funcionando. Amém? A criação nunca alterou a sua forma de agir, por conta que foi a palavra de Deus suficiente. Você concorda comigo que a palavra de Deus foi suficiente? Ele soltou, ela é poderosa, é suficiente, amém? Ele falou, está falado, não precisa ficar, mas eu não concordo. Mas não... Uma vez eu vi uma frase de um pregador,
um pastor brasileiro, inclusive. E ele disse, o problema da igreja hoje em dia é que ao invés da gente obedecer radicalmente a palavra, a gente fica interpretando. Você quer a revelação da palavra? Está aqui, cara. Olha ela revelada aqui para você. Jesus se revelou. Ele é a luz. Ele é o verbo que se fez carne. Ele se revelou. Essa é a revelação. Amém? Tudo bem, a palavra foi dita por Deus. Agora, uma coisa interessante, que lá no Éden, ele faz o homem. E ele disse algumas coisas para o homem também. Amém? Ele disse algumas coisas para o homem. Sede fecundos, multiplicai-vos. Sujeitai a terra, pá, dito e feito. Maravilhoso. Agora, uma coisa interessante no Éden. O Éden não tinha Bíblia. Amém? Você não tem nenhum registro de escritura no Éden. Imagina um arqueólogo achar, cara, isso aqui foi escrito na época do Éden. Não, não tem. Nada foi escrito no Éden. No Éden foi dito. Você vê que um relacionamento perfeito, segundo o coração de Deus, basta ele falar e funciona. Amém? É a palavra que sai da boca de Deus. Ela funciona, ela é suficiente. Deus deu um mandamento para o homem. E eu quero que você entenda, faça as pazes com os mandamentos. Amém? Porque mandamento, parece que na nossa cultura, que gosta de só fazer o que a gente quer, mandamento, ele soa como tipo, parece que eu sou obrigado, tenho que fazer. Tipo, sim, poxa, você não reconhece quem foi que falou contigo? Se foi ele, tá bom, né? Mas a primeira coisa com cara de mandamento mesmo, quando diz Deus ordenou o homem. Deus ordenou o homem que de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore que está no meio do jardim, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o verso termina com um papo de morrer. E você já associa mandamento à morte. Mas perceba que o mandamento não era sobre morte, o mandamento era sobre vida e liberdade. O mandamento era uma ordem, você vai comer livremente de tudo que há no jardim. Cara, Deus te ordenou ser livre. Amém? Você não gosta de uma ordem dessa não? Tipo assim, seja livre, cara. Aí ele fala, dessa daqui você não come, porque no dia que dela comer, você morrerá. Ele não está dizendo, vou te matar. Ele está dizendo, você morre. Então, ele não está te falando, olha, ele não está querendo cortar a tua onda, tipo, poxa, por que eu não posso comer dessa? Está vendo? Meu irmão, ele tá falando para você escolher vida. Ele está falando, tem um caminho de vida e um caminho de morte. Tipo, não escolha o caminho da morte, porque se você escolher o caminho da morte, você vai morrer. Cara, que é uma coisa mais explicada do que essa, velho. Tipo, viva livre e não escolha a morte, deixa a morte para lá. Quando o homem comeu do fruto proibido, entrou o pecado no homem, certo? E a morte foi ativada, mas o que Deus falou não era a respeito de pecado, era a respeito de morte, e o salário do pecado é a morte. Mas como que aqueles que viam Deus face a face todos os dias, conseguiram chegar nesse ponto de desobedecer loucamente? Isso é coisa de louco. Tipo, cara, você pode fazer tudo, menos uma coisa. Foi justo essa. Dá uma raiva, não dá? Olha o problema que causou, cara. A vida é minha, eu faço o que eu quero, só diz respeito a mim. Cara, essa daí é a prova que não. Babou para todo mundo por causa disso daqui. Se estende. Uma lambança, às vezes, se estende por gerações, cara. Davi, quando cometeu o pecado dele com Betseba lá, Deus liberou uma palavra, a espada nunca mais vai se apartar da tua casa. E assim foi. Não é só a nosso respeito, é porque dentro de nós tem a nossa descendência. Dentro de você tem a tua descendência. Dentro de você tem nações. Então, quando você descamba para o lado errado, você está comprometendo gerações, cara, que vão precisar de uma grande redenção para voltar para o caminho. Mas como é que essa loucura aconteceu? Você percebe que Satanás entrou na serpente. E agora a serpente está trocando ideia com a mulher. Um treco já estranho, muito estranho. Mas eles eram inocentes, então não tem problema nenhum a serpente trocar uma ideia. Tá, deixa eu defender ela aqui.
O que é que a serpente chega falando? Ela pergunta, o que é que Deus falou? Você percebe que não tinha escritura, amém? Tinha a palavra que foi dita. O que é que Deus falou sobre isso daqui? Aí a mulher já disse, Deus falou que não era para a gente comer dessa árvore, nem tocar nela, porque no dia que a gente comesse, a gente ia morrer. Quando ela fala nem tocar, que é um treco que Deus não falou, Satanás já percebe que a mulher não sabe, não tem segurança naquilo que Deus falou. Que aquele primeiro ser inocente ali, a mulher ali, ela passou um pouquinho, ela acrescentou algo ao que Deus disse, amém? Nessa hora, a palavra distorceu, porque não era a respeito de não tocar, era a respeito de não comer. No que distorceu, a serpente então começa a distorcer não só a palavra, mas quem Deus é. Começa a dizer, não foi isso que Deus quis dizer. Deus falou para vocês não comerem, porque no dia que vocês comerem, você vai ser igual a Ele. E Ele não quer que ninguém seja que nem Ele. Tipo, já fez a imagem um pouquinho distorcida a respeito de Deus, porque distorceu a palavra. E aí a mulher, vendo que a árvore era boa para se comer, e que seu fruto era agradável aos olhos, foi e comeu. Ou seja, uma vez que a palavra foi distorcida, e quem Deus é, a imagem de Deus foi distorcida também, a mulher já começa a olhar com outros olhos para aquilo que era proibido. Então, o que era proibido, que era sinal de morte, Deus tinha deixado bem claro, agora já não é sinal de morte, já é um sinal de promoção. E você percebe que a coisa ficou bem diferente do que o original. Então, ambos comeram, abriram-se os olhos e a coisa babou.